Está precisando fazer uma validação dos dados inseridos na sua lista do SharePoint? Como, por exemplo, sempre garantir que o campo de data final seja posterior ao campo de data inicial? Então, esse vídeo é para você. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como aplicar regras de validações nas listas do SharePoint para garantir que seus dados inseridos façam sentido aí com as suas regras de negócio. Aqui eu tenho uma lista de projetos que já está criada, já está funcionando, e eu tenho os campos de data inicial e data final. E atualmente, quando eu tento adicionar um novo item, coloco aqui os seus valores. Se eu tento colocar uma data final anterior à data inicial, ó, o dia 15 vem antes do dia 23, quando eu tento salvar, ele permite, né? Isso pode gerar erros futuros em relatórios, fluxos automatizados e muito mais. E eu consigo corrigir isso com uma validação bem simples aqui dentro do SharePoint. Então, direto ao ponto. Para aplicar a regra de validação, aqui em cima na direita eu tenho uma engrenagemzinha que eu vou clicar dentro da minha lista. Então, eu estou com a minha lista de projetos aberta, clico nessa engrenagem e procuro por configurações da lista. Dentro de configurações da lista, eu tenho uma configuração chamada configurações de validação, é a quarta opção aqui dentro. E aqui eu posso inserir fórmulas para que o SharePoint respeite de acordo com os campos que estão sendo preenchidos. Ele me mostra aqui que eu posso inserir essas colunas dentro da minha fórmula. E ele até me mostra aqui, ó, um link de saiba mais sobre a sintaxe correta de fórmula. Ao clicar, ele vai abrir este link aqui para você, te mostrando quais funções que você pode usar nessa fórmula, como usar essas funções. Então, aqui eu tenho as fórmulas divididas pelos seus tipos, fórmulas condicionais de data e hora, matemática e de texto, uma lista alfabética completa com todas as funções que você pode utilizar. Aqui, eu vou usar uma lógica bem simples, bem parecida com o exemplo que ele me mostra aqui. Eu quero que a data final seja maior do que a data inicial, só para garantir que a data final é posterior à data inicial. Então, aqui na fórmula, basta colocar no igual e eu vou inserindo as colunas necessárias aqui na direita. Eu vou selecionar a minha coluna de data final. Para garantir que é maior que, eu vou usar este símbolo aqui e vou selecionar a data final. Pronto. E aqui eu posso inserir uma mensagem para o usuário. Qual a mensagem de erro que vai aparecer ali para o meu usuário? Eu vou falar que a data final deve ser posterior à data inicial. Vou clicar em salvar, vou voltar para minha lista de projetos e vou testar para ver se essa validação já está funcionando. Clico aqui em projetos e aí quando eu clico em adicionar um novo item, eu vou tentar adicionar um novo item, a data inicial dia 30, mas eu vou colocar a data final no dia 15 do mesmo mês. Vou tentar salvar e ele vai mostrar aquela mensagem de erro. A data final deve ser posterior à data inicial. Posso trocar essa data final aqui para um valor posterior e aí sim ele vai permitir que eu salve. Bem, aqui eu coloquei uma linha só de validação, mas eu posso colocar algo ainda mais avançado usando essas fórmulas condicionais. Então, eu posso colocar a função se, eu posso usar a função e a função ou, para que ele atenda várias condições de uma só vez. Por exemplo, eu vou pedir aqui para que, além de verificar essa data inicial e final, ele verifique também o port. E se o port for igual a grande, a quantidade de horas deve ser maior do que 500. Bom, vou clicar aqui novamente na engrenagemzinha, configurações da lista, configurações de validação, e eu posso implementar mais algumas lógicas aqui dentro. Eu vou usar a função i para garantir que ele atenda a uma fórmula e outra, e assim vai por diante, tá? Então, vou colocar aqui antes do data final a função e, então ele vai atender a data final maior do que a data inicial, ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar uma função se para testar, né, se o porte é igual a grande. E se o porte for igual a grande, eu vou colocar mais uma condição para que ele teste para mim se a quantidade de horas é maior do que 500. Se não for, ele não vai deixar o usuário salvar. Eu vou colocar se vou testar o porte é igual ao texto grande, né? Então, o texto eu tenho que colocar entre aspas duplas, ponto e vírgula. Se ele atender essa condição, eu preciso que a quantidade de horas seja maior do que 500. Posso fechar a condição do se e posso fechar o e também. E aqui eu posso implementar a mensagem do usuário. A data final deve ser posterior à data inicial e caso o porte seja grande, a quantidade de horas deve ser maior que 500. Vou clicar em salvar e eu vou te mostrar que agora ele vai atender a essas duas regras. Clico em projetos. Quando eu tento adicionar um novo item com a quantidade de horas 200, a data inicial e a data final anterior
a data inicial, perceba que aqui ele já vai me mostrar um erro com aquele texto. Então, eu vou começar a procurar aqui. Não, realmente, a data final tem que atender. E se eu colocar aqui o porte grande, ele vai continuar me mostrando o erro, por mais que eu tenha corrigido a data, porque a quantidade de horas tem que ser maior do que 500. E aí, quando eu atender, prontinho. Agora, ele respeitou as validações e deixou o usuário criar um novo item. Com essas validações, você garante que os dados da sua lista do SharePoint sejam consistentes e confiáveis. Se você gostou desse vídeo e se ele te ajudou, gostaria de pedir um favor bem simples que só vai te gastar 2 cliques e nos ajuda demais. Se inscreve no canal, se você já é inscrito, curta esse vídeo, porque essa é a forma de sabermos que nós estamos produzindo conteúdo de qualidade e nos incentiva ainda mais a produzir conteúdos como este para você.